Boa noite, pessoal. Estamos aí na primeira aula da etapa final, né? Reta final. Hoje nós vamos falar sobre dispositivos de proteção, sobre simbologia. Vamos dar entrada, introdução ao uso do Lumine, mas agora para cálculos dos circuitos, né? E deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Para cálculo dos circuitos e dos eletrodutos também. Na verdade, o Lumine ele vai fazer toda a parte, inclusive o circuito de proteção. Por isso que é importante eu falar um pouquinho antes, falar com vocês agora sobre o circuito de proteção. Para a aula de hoje, já vai entrar, desculpem, para a atividade do projeto, calcular os dispositivos de proteção usados para cada um dos circuitos, né? O circuito de distribuição, os circuitos terminais, e também já começar a avaliar a parte de sinalização e o início do uso do software para cálculos, né? Para calcular e comparar com o que vocês fizeram. Tá joia? Então, vamos lá para o nosso momento aí de reflexão. Então, vamos lá, né? Circuito de proteção, simbologia básica, tá? Uma ideia importante, né, introdutória, esses dispositivos de proteção, eles protegem a instalação contra possíveis acidentes decorrentes de falhas nos circuitos, né, desligando-os assim que a falha é detectada. Existem 3 tipos de dispositivos de proteção mais comuns para proteger, vamos dizer assim, nós vamos ver que o disjuntor, principalmente fusível, eles servem para proteger a instalação. Muitas pessoas acham que é para proteger os equipamentos, e nós vamos tentar enxergar por que eu digo que é a instalação. Quando a gente protege a instalação, que é algo que você fez, se as pessoas seguirem as regras e todas as especificações de quem fez a instalação, consequentemente vai estar protegendo os equipamentos. Mas vocês vão perceber que, por exemplo, o disjuntor, o fusível, a gente vai acabar fazendo, dimensionando, visando as instalações elétricas. Né? Com o tempo vocês vão entender um pouquinho melhor porque eu falo tanto em instalação e não em equipamento. Existem 3 tipos de dispositivos de proteção, na verdade nós vamos falar aqui de 4, né, mais comuns, para o projeto de instalações residenciais, e o quarto é o comum em instalações industriais, né, que de repente vai ser um capítulo aí de uma outra disciplina, e para quem não tiver essa outra disciplina, é muito importante também saber o que é um fusível, que trabalha normalmente com disjuntor, né? O fusível tem um papel, o disjuntor tem um outro papel. Normalmente as pessoas acham que é a mesma coisa, mas eles têm algumas funções em comum e algumas outras características muito diferentes que são complementares, tá? Então a gente vai falar sobre disjuntor. Disjuntor é o foco da aula de hoje. Por quê? Instalações elétricas, principalmente residenciais, o foco é o disjuntor. Claro que o DR, até por norma, repetindo, o DR, até por norma, ele é obrigado, principalmente em áreas úmidas, né? Áreas molhadas, mas infelizmente ele não é tão comum em instalações residenciais, mas ele é extremamente comum e obrigatório também, claro, né? Obviamente, instalações industriais. Nós temos o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto, muito comum e necessário nas instalações industriais. Já nas instalações residenciais, ele tem um uso mais limitado, algumas pessoas mais instruídas, algumas pessoas que fazem um investimento em um equipamento mais sensível acabam usando. Tá? E o fusível, que também esse praticamente eu nunca vi em instalação residencial, mas extremamente útil em instalações industriais. Então vamos ver um pouquinho disso aí, desse caminhar aí. Tá? Ela foi. Quais são as principais falhas nas instalações elétricas? Né? O que pode gerar um problema nas instalações? Primeiro, a fuga de corrente, que pode ser oriundo de problemas na isolação dos fios. Né? A corrente acaba, entre aspas, fugindo do circuito e pode ir para o terra, através do fio terra, é um exemplo. Quando o fio terra não existe, a corrente fica na carcaça dos equipamentos eletrodomésticos, causando choque elétrico. Essa fuga pode ser pelo quê? Esses problemas de isolação, por exemplo, podem ser devido a, vamos dizer, a idade do fio, né, da fiação. A fiação vai ficando velha, ela vai ressecando, vai trincando, né, e vai comprometendo a sua capa, que é de isolação. Então, essa é uma das características mais comuns, né, de ressecamento dos fios,
com o tempo, que gera aí a possível fuga de corrente. Sobrecarga, um outro defeito comum em instalações elétricas, né? Quando a corrente elétrica é maior do que aquela que os fios e cabos suportam. Ocorre quando ligamos mais aparelhos ao mesmo tempo, os fios são danificados por aquecimento elevado. Né? Quando que você gera uma sobrecarga? Por exemplo, quando você... É muito comum em uma instalação residencial, quando você pega um T. Cadê eu? Deixa eu ver se eu tenho um T aqui. Nem posso, né, TT. Mas, tem um outro exemplo, né? Quando você usa essa criança aqui, ó. Né? Você usa uma extensão. Então, você tem uma tomada que foi projetada para uma determinada carga, né? E você vai e pega uma extensão como essa e liga 4 cargas distintas na mesma tomada. E aí pode acontecer o quê? Uma sobrecarga. Aquela tomada ela foi calculada para uma carga e você colocou 4 vezes mais. Então você pôs uma carga excedente, uma sobrecarga que vai gerar um problema, né? Um possível problema grave na sua instalação, né? E que precisa de algo para proteger a instalação elétrica, como eu disse no início da aula. Outra coisa é o curto-circuito, é causado pela união, né, de 2 ou mais potenciais. Né? Você tem 2 potenciais diferentes, fase neutro, fase e terra, fase proteção, criando um caminho sem resistência, né? Não existe a resistência, você ligou um potencial no outro sem nenhuma resistência, então a baixíssima resistência que vai promover o quê? Uma altíssima corrente, provocando aquecimento elevado e danificação, danificando, né, a isolação dos fios e cabos devido aos altos valores que a corrente elétrica atinge nessa situação. Então, quando você tem um curto-circuito, você tem um crescimento instantâneo da corrente. Normalmente, nós vamos trabalhar com o seguinte conceito, né? Sobrecarga, a ideia de sobrecarga é disjuntor. Disjuntor trabalha muito bem com sobrecarga. Mas disjuntor abre com curto-circuito. Sim, mas o curto-circuito é algo muito rápido, ele normalmente o foco para lidar com curto-circuito são os fusíveis, tá? Então, assim, um conceito muito simples, básico, para você levar para sua vida. Sobrecarga, disjuntor, curto, fusível, eles foram criados para isso, tá? Por que o disjuntor, então, ele é usado numa casa, professor? Porque com o curto-circuito ele também desarma. Qual que é a diferença dele para um fusível? O fusível é muito mais rápido que um disjuntor em um curto-circuito para abrir. Quando acontece um curto-circuito muito comum em casas, por exemplo, não sei quantos vocês já ouviram falar nas famosas maritacas. A maritaca vai lá no telhado da sua casa e começa a comer a fiação. Aí, quando ela come a fiação, ela come toda a parte de isolação. O que acontece? Aí um fio encosta no outro. O vivo, a parte viva, né, acaba com a parte isolante e um vivo encosta no outro potencial e gera um curto-circuito. Outra forma de gerar um curto-circuito é quando você, por exemplo, pega uma extensão dessa e estraga aqui, né, o cabo, e esse cabo vai sendo cortado por alguma quina, né, uma porta que fecha, uma pessoa que dobra, e aí até o ponto que estraga e um fio encosta no outro. Ou até mesmo quando uma criança pega alguma coisa, uma tesoura, por exemplo, e enfia cada pedaço da tesoura num buraquinho da tomada, curto-circuito, e assim, são várias as formas distintas de se produzir um curto-circuito, tá? Sobre tensão. Sobre tensão é o quê? É uma tensão que varia em função do tempo, ela varia entre fase neutra e entre fases cujo valor é superior ao máximo de sistema convencional. Sobre tensão é quando o valor da tensão, por alguma causa, ela aumenta, tá? Isso aí, normalmente, é só oriundo da rede elétrica, né? Alguma oscilação da rede, que aí faz o sinal de tensão da tomada, por exemplo, 127, subir até 150, 160, o sinal de 220 subir até 250, 260, mas isso é uma anormalidade, né? Não é comum, e talvez seja dos eventos aqui menos comum. Uma sobretensão é muito comum quando você desliga todo um sistema e quando você rearma esse sistema. Quando você faz o rearme, aí é comum você ter o quê? Um pico de tensão, uma sobretensão, que pode vir causar defeitos ou danos à sua instalação residencial ou principalmente industrial, é muito comum isso. Tá? Muita gente acha que quando... Ô, professor, Oi. a Júlia tá querendo entrar aí. Tem gente querendo entrar? Eu não escutei nada. Obrigado. Quando tiver... Não fez o barulhinho. Plim, plim. Então, é muito comum as pessoas acham que, por exemplo, quando cai energia, que queima os equipamentos.
Gente, na maioria das vezes, os equipamentos eles são danificados no retorno da energia. Porque quando a energia volta, ela volta com esse comportamento. Ela dá um pico, dá um vale, depois vai até normalizar, tá? Então é muito comum e normalmente os equipamentos são danificados no retorno da energia, tá? Aqui nós temos Rodrigo, os... Oi? normalmente dá para perceber pela lâmpada, né? Ela vai voltando, ela volta bem forte, depois ela enfraquece, depois ela vai voltando ao normal até chegar na potência máxima dela, né? Isso, é isso aí. Ela tem um efeito oscilatório, né? Ela faz assim uma amortecido. Obrigado. Os disjuntores. Normalmente a gente vai trabalhar aí com a ideia de 3 disjuntores, né? Aqui eu estou citando aqui os disjuntores termomagnéticos, né? Mais utilizados no mercado residencial são monopolares, bipolares e tripolares. Então aqui você tem de um monopolar, né? Mono, uma única polaridade, bipolar, 2, tripolar, 3, tá? Os disjuntores termomagnéticos somente devem ser ligados aos condutores fase do circuito. Então, isso é muito comum, né? Eu vou contar o Silas comentou que eu falei que eu estava dando aula de NR10, vou comentar o que o cara fez na NR10 lá, que eu, nossa, não acreditei. Então, o disjuntor, por exemplo, monofásico, você tem a casa monofásica, você pode pôr disjuntor monofásico. Por quê? Porque o disjuntor fica só na fase, no caminho da fase. No neutro, não precisa, tá? Então, bipolar é quando você tem 2 fases, tripolar é quando você tem 3 fases, tá? O neutro não precisa passar, necessariamente não passa no disjuntor. Então, aí fica só curiosidade, né? Porque é importante o conhecimento. Eu estava falando, o rapaz falou assim, professor, eu fui numa casa que o cara meteu um curto lá, queimou a fiação toda e não desarmou o disjuntor. Eu falei, cara, mas não pode ser. Por mais que ele possa ter demorado, ele foi sobredimensionado, cara, não sei, tinha que ter desarmado em algum momento, né? Tinha que estar muito errado o dimensionamento. Ele falou, não, você não entendeu. É porque ele pôs a fase passando direto e ligou o disjuntor no neutro. Aí zicou. Aí não desarmou lá, torrou tudo, né? Da circuitaria toda lá. Mas, enfim, ligou totalmente errado lá o disjuntor. Como que é a escolha, né? Como que eu trabalho com a escolha de um disjuntor? Gente, a gente viu nas aulas anteriores que o disjuntor ele vai fazer parte do circuito terminal e do circuito de distribuição, tá? Aí, olhando um pouquinho aqui, como que vai ser feita essa escolha? Se a gente olhar lá na norma, não poderia ser diferente, né? Tem uma norma específica, aí a BNT NBR-NM 60898. Ela define a corrente nominal IN como a corrente que o disjuntor pode suportar ininterruptamente a uma temperatura ambiente de referência, normalmente 30 graus. Então, os valores preferenciais de corrente nominal indicados pela norma, desculpa, gente, são... Então, a própria norma, a norma é 60898, ela indica que esses são os valores nominais de corrente e, consequentemente, vão ser os valores nominais de disjuntor que você vai encontrar no mercado, tá? Tem o disjuntor de 6 amperes, de 10, muito comum, né? 16 amperes também comum, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 e 125. É interessante que esses valores também batem com os valores de fusível, né? Também por causa da questão da escolha, né, depender dos valores nominais de corrente. Corrente nominal denominada IN, I de corrente e N de nominal, deve ser maior ou igual à corrente de projeto do circuito e menor ou igual à corrente que o condutor suporta. Então, isso é interessante e importante, tá? A corrente, deixa eu pegar duas, três coisas para você enxergar, né? Então, ó, vermelho para cima. A corrente nominal IN deve ser maior que a corrente de projeto. Então, você tem a corrente de projeto aqui, ó. Essa é a corrente de projeto, tá? Essa é a corrente de projeto. A corrente nominal deve ser maior. Então, tá aqui, a corrente nominal deve ser maior ou igual à corrente de projeto. E menor ou igual à corrente que o condutor suporta, tá? Então, a gente vai colocar aqui. Vou pôr esse cara aqui no meio. Então, tá aqui, ó. Ah, não, isso aqui é a corrente do condutor, para ficar mais fácil de enxergar. Então, tá aqui, ó. O condutor, ele suporta uma corrente, vamos supor, acho que vai ser mais fácil escrever, né?
Então tá lá. Vai ser mais fácil a gente escrever para vocês enxergarem. Deixa eu abrir um cara aqui. Deixa eu abrir um novo aqui. Então, se você tem a corrente, a fiação suporta, que a gente já calculou. A fiação suporta, sei lá, 50 amperes. Corrente nominal do circuito vai estar abaixo, né? Vai estar abaixo dessa corrente que a fiação suporta. Então, sei lá, 40 amperes. A corrente nominal de proteção do disjuntor tem que ser o quê? Então, ó, a corrente que a fiação suporta, ela normalmente ela tem que ser maior, claro, né? Que a corrente nominal do circuito, porque ela tem que a fiação tem que suportar a corrente do circuito, tá? E a corrente de desarme, quando que ela tem que desarmar? Ela tem que desarmar antes de chegar na corrente que suporta. Nesse caso aqui tinha que ser um valor intermediário, que nesse caso aqui, depois 40, 50 não vai ajudar muito. Então vamos colocar aqui, sei lá, aqui 60, suporta 60, e aqui a corrente nominal do circuito é 35. Aí, então, tem 35 amperes, né? É a corrente nominal do circuito, ele suporta até 60. Eu vou pôr o disjuntor para desarmar onde, por exemplo? A gente viu um disjuntor lá de 40 amperes. Por quê? Por que tem que ser assim? Porque essa corrente que suporta, né? Suporta essa corrente, é a corrente que está passando o circuito. Então, com a corrente nominal, o disjuntor não pode abrir. Né? Então, 40, passa 35 amperes, o disjuntor é de 40, claro que nós vamos calcular, tá, gente? Só estou dando um exemplo. O disjuntor está passando 35 amperes, ele suporta a corrente nominal de 40, sem problemas, não vai abrir. Só que o quê? Se a corrente for aumentando, ele tem que abrir antes de chegar nos 60 amperes, que é a corrente que a fiação, máxima corrente que a fiação suporta. Então, o disjuntor, ele tem que o quê? Proteger a instalação, proteger principalmente a fiação. Tá? Mas vamos voltar lá. Ô, Rodrigo. Oi. O disjuntor de casa é curva B, correto? Nós vamos chegar a isso aí. Nós vamos falar cada uma das curvas de acordo com a funcionalidade, né? Beleza. Mas essa questão de curva é bem complicado. Vocês vão ver que a curva geral é mais fácil de se achar. Já outras curvas específicas já são mais difíceis de achar para vender. Mas está aí, né? Curva B, C e D. Já que o Silas falou, vamos puxar o assunto. Então, a primeira coisa importante dentro da definição de um disjuntor é a corrente nominal, essa questão da especificação que eu acabei de mostrar para vocês. E aí a gente tem a própria norma 60, que fala dos disjuntores, ele define aí curvas, tanto curva B, curva C e curva D, tá? São pelo menos 3 curvas aí. E aí a gente tem o quê? A curva B, ela é uma curva de disparo que atua entre, disparo magnético, tá, gente? Ela atua entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Então, normalmente se usa a curva B para circuitos resistivos, né? Que seria, por exemplo, chuveiros, lâmpadas incandescentes, que são circuitos resistivos. Professor, mas curva B, eu já procurei. Realmente, é difícil de você achar um disjuntor curva B. Normalmente, é o que o Silas comentou, né? A curva C é o mais usado, é o mais comum, e é meio que todo mundo usa, que é o meio geralzão, entendeu? Mas, teoricamente, idealmente, para circuitos resistivos, teria que ser a curva B, que é um circuito, é um tipo, né, de disjuntor que vai reagir mais rapidamente. Mas vamos entender a curva C. Já a curva C, ela atua entre 5 e 10 vezes a corrente nominal para circuitos de iluminação fluorescente, tomadas e aplicações em geral. Então, a curva de disparo C, ela normalmente é o geralzão que a gente fala, né? É iluminação fluorescente, é tomadas, é aplicação em geral. E a curva de disparo D, que ainda é menos comum, tá? D de dado,
ela atua entre 10 e 20 vezes a corrente nominal, e ela tem uma característica de altos valores aqui, por quê? Porque ele suporta a partida, por exemplo, de motor, suporta a partida de algum dispositivo indutivo, né? Isso aqui, ó, são para circuitos com elevada corrente de energização, que são circuitos indutivos. Exemplo tradicional, motores, tá bom? Ou algum tipo de circuito indutivo. O disjuntor deve trazer essa informação gravada no produto, tá? Então, você vê se ele é curva C, se ele é curva D, se ele é curva B, direto na sua carcaça, tá? Nele. Então, você pegou um disjuntor, você tem que ver a curva dele. A indicação é feita com a letra definidora da curva de atuação, seguida do valor da corrente nominal, tá? Então, você vai ver o próprio disjuntor, a corrente nominal e o tipo de curva através da sigla, né, que é uma letra B, C ou D, e o valor da corrente nominal. Assim, por exemplo, uma marcação C10, que é extremamente comum, significa que o disjuntor é do tipo C, curva C, e a corrente nominal é 10 amperes. A capacidade de interrupção é dada em milhares de amperes. Então, essa capacidade de interrupção é justamente o que diferencia um disjuntor de um fusível, tá? A capacidade de interrupção de um curto, ela é uma característica muito mais forte no fusível, tá? O disjuntor tem, mas é o fusível que é o cara dessa área. Por exemplo, uma marcação de 6.000 significa que a capacidade de interrupção do disjuntor é 6.000 amperes ou 6 quiloamperes. Então tá aí nosso primeiro momento de reflexão. Seja um circuito terminal de tomadas para sala e dormitórios, com corrente calculada IC de 5 amperes, tá? Você tem aí, tá, gente, primeiramente, intuitivamente aí, tá? Vamos juntos intuitivamente. Então, você tem um circuito terminal, então tem todo um circuito instalado com a fiação, tá? Ele tem lá uma fase, uma proteção neutro, vamos supor 127 volts, e ele é para sala e dormitórios. A corrente é de 5 amperes. Determine qual disjuntor abaixo seria o mais adequado na opinião de vocês, tá? Vamos lá. Coloca no chat aí. Nossa, tem mais gente querendo entrar. Deixa eu ver. Quer dizer, e aí? O que vocês acham? Quem que é a criança? Opa. Qual vocês indicariam? A especificação A, B, C ou D? Teria que saber o cabo, não teria, professor? Então, essa é uma pergunta aí, interessante e relevante. Ó. O circuito, ele é o quê? De 5 amperes. Essa é a corrente nominal dele. Então, por exemplo, 5 amperes. Se eu colocar um disjuntor de 4 amperes de corrente nominal, o que vai acontecer com ele, provavelmente? Vai cair direto. Vai ficar caindo. Isso. Então, esse cara aqui já vai ficar caindo. Então, não vai ser possível por ele. Aí sobrou esses 3 caras aqui. 10 amperes, 6 amperes. 6 amperes seria uma margem de segurança de quantos por cento aqui? 5, 10% é 5,5%, 20%, né? 20% de segurança aí de diferença da corrente nominal. Já 10 amperes. O que vocês acham que seria mais adequado? Um disjuntor de 6 ou de 10 amperes? Pensando que a gente também tem uma margem já e que a gente quer que ele desarme se tiver uma corrente superior. Vou fazer uma pergunta diferente. 6 amperes, 20% a mais de corrente nesse circuito, é uma coisa normal? É aceitável? É aceitável, né, professor? Porque no pico ela vai desarmar teoricamente rápido, o de 10 no pico ia demorar bastante também, né, para desarmar. Isso, essa é a ideia. É a ideia na hora de você ter vamos dizer, você ter um momento de sobrecarga, né, que é a principal função do disjuntor, ele vai desarmar. Lembrando que o quê? Com 6 amperes ele ainda não desarma, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai ver a curva dele de desarme. 6 amperes é a corrente nominal que ele aceita. Então, aqui, ele ainda trabalharia com um pouquinho mais, subindo para ele desarmar. O 10 amperes, ele estaria lá com uma folga muito elevada, né, 200%.
Então, aqui na minha opinião, a minha sugestão, assim, sem trabalhar com a curva ainda de desarme que eu vou mostrar para vocês, eu ficaria entre esses dois camaradas aqui de 6 amperes, com 20% de margem, tá? E aí eu trabalharia na curva de disparo, aonde B é para circuito resistivo, né? E C é geral. Como nesse caso aqui a gente está falando de geral, né? Sala e dormitórios, aí ficaria aqui a letra D. D de dado. D de disparo, né? D de determinante. Já nesse outro caras aqui, ó, seja um circuito terminal independente do chuveiro, ó, chuveiro, já mudou, hein? Chuveiro do banheiro, com corrente calculada de 35 amperes. Determine qual disjuntor abaixo seria o mais adequado. Então, nós temos aqui um chuveiro puxando 35 amperes. Ele é um chuveiro, ele é um circuito resistivo, então ele tem um tipo de curva específico para ele, tá? Vamos lá, então. Qual que vocês acham? Coloque aí no chat aí. Eu vou ter que sair da configuração de tela só para da apresentação de tela e de mostrar minha tela para conseguir enxergar o chat para não dar efeito de espelho infinito. Mas qual vocês escolheria aí? Qual você escolheria? 32, vou até anotar, 32, 40, 50, 40, curva B, C, DB. Deixa eu ver aqui as... Deixa eu ver aqui, 19,53. 19,53. Isso aí. DDD, 40. Vamos ver lá, todo mundo mandou no D. Vamos lá de novo para ver. Então, para esse caso aqui, primeiro, 35 amperes. 35, se eu coloco um disjuntor de 32, provavelmente ele vai ficar desarmando. Então, a letra A, de novo, morre, né, aqui. 40, 40, 50. 50 também ficaria superdimensionado. Aí a gente ficaria aqui com esses dois de 40 aqui, que daria um pouco mais de 15% de folga. Aí aqui eu teria a curva C, que é a curva C de geral, e aqui a curva B, que é uma curva específica para quê? Para dispositivos, né? Dispositivos resistivos, que é o caso, por exemplo, do chuveiro. Então, tá certo, a resposta seria a letra D. Pensando aqui na capacidade de interrupção, gente, só para vocês entenderem. A capacidade de interrupção é uma forma um pouquinho diferente de pensar. Ela quer dizer que a capacidade de interrupção, por exemplo, 10 kA, quer dizer que esse dispositivo consegue abrir um curto de até 10 kA. Se o curto tiver uma corrente maior que isso, ele não vai abrir, entendeu? Então, essa que é a ideia da capacidade de interrupção. Normalmente, um fusível é o cara mais adequado para se trabalhar com a questão do curto. E o DPS? Nossa, professor, sempre escutei essa palavra, sempre escutei sobre esse dispositivo. O que é um DPS? Tá? O que será que faz isso? Gente, o DPS basicamente é um dispositivo de proteção contra surtos, né? Contra oscilações, contra descargas, efeitos de descargas atmosféricas e qualquer outro distúrbio da rede elétrica. Então, tá lá, os dispositivos de proteção contra surtos são destinados à proteção das instalações elétricas, dos equipamentos elétricos e eletrônicos contra os efeitos diretos e indiretos causados pelas descargas atmosféricas. Tá? São conhecidos por limitar e eliminar as descargas atmosféricas. O DPS protege a instalação elétrica e seus componentes contra as subtensões provocadas diretamente pela queda de raios na edificação ou na instalação, ou provocadas indiretamente pela queda de raios nas proximidades do local. Basicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai ser um caminho para esse surto, para esse distúrbio, né, ser conduzido por terra. Então, o DPS vai meio que aterrar esse surto, essa indução.
Em alguns casos, subtensões podem também ser provocadas por ligamentos ou desligamentos que acontecem nas redes de distribuição da concessionária de energia elétrica. As subtensões são responsáveis, em muitos casos, pela queima de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, particularmente aqueles mais sensíveis, né? Computadores, impressoras, scanners, TVs, home theaters e assim por diante, né? Equipamentos de som. Então, é muito comum as pessoas investirem em DPS quando tem, por exemplo, uma sala com um home, com um projetor, né, para assistir filme, com equipamento de som potente. Então, ele quer o quê? Quer proteger aqueles equipamentos, tá, de possíveis surtos, né, de possíveis problemas oriundos de uma descarga atmosférica, por exemplo. DPS, quais são as classes? DPS, como que eu escolho um DPS? De acordo com a norma, e nós temos uma norma específica também, né, a 61643/1, o DPS deve suportar as ondas de choques do raio normalizadas segundo os ensaios, né, correspondentes à classe 1, 2 ou 3. O que seria a classe 1? Os DPS classe 1 permitem eliminar os efeitos diretos causados pelas descargas atmosféricas. O DPS classe 1 é instalado obrigatoriamente quando a edificação está protegida por um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, um SPDA, conhecido como para-raio. Então, aqui, na classe 1, você vai ter um DPS classe 1, necessariamente quando você tem uma estrutura SPDA instalada, quando você tem os captores no alto da estrutura, quando você tem as descidas, quando você tem os pontos de aterramento, onde você vai ter lá a malha de aterramento, né, em todo o torno, e também as estacas, né, os pontos as hastes, né, as hastes de cobre, normalmente, enterradas aí no solo. Então, esse é o mínimo de uma estrutura SPDA. E aí, quando você tem uma estrutura desse tipo, você usa aí o DPS classe 1. Classe 2, os DPS classe 2 são destinados a proteger os equipamentos elétricos contra sobretensões induzidas ou conduzidas, né, efeitos indiretos causados pelas descargas atmosféricas. Nesse caso aqui, classe 1, o raio vai cair na instalação, né? Vai cair no para-raio, no SPDA. No classe 2, você já está pensando numa proteção de efeitos induzidos. Por exemplo, aqui em casa, na minha casa, eu tive um efeito induzido, né? O raio, ele induziu na minha instalação e estragou aqui a geladeira, que era o único dispositivo que não tinha o fio de proteção. Mas, enfim, efeitos indiretos. E o classe 3 são os DPS, são destinados à proteção fina, é aquele negócio mais refinado. Quando você tem, por exemplo, uma rede, você tem um servidor, a palavra estava fugindo, você tem um servidor da empresa, o servidor é um equipamento sensível, é um equipamento caro, muito caro, é um equipamento onde tem muita informação, o que está dentro dele é mais caro que ele. Então, normalmente, você coloca também uma proteção fina, né, um DPS classe 3, situados aí, ó, bem próximos, né, ao ponto de energização. Então, lá, proteção fina de equipamentos situados a mais de 30 metros do DPS de cabeceira. Então, se você tem um DPS mais afastado, você usa um classe 3, você tem um circuito eletrônico, um equipamento mais afastado do DPS principal, seja ele classe 2 ou classe 3, você acaba usando um DPS classe 3, né, classe 2 ou classe 1, aí você usa um classe 3 só para uma proteção mais fina de um circuito, como a gente citou aqui, agora, o servidor, por exemplo. Tá? Então, aqui tem os DPS. Tá? Professor, num quadro industrial de uma empresa, deveria ter? Sim, gente. Principalmente empresas que trabalham com bastante equipamentos eletrônicos, elas deveriam ter DPS instalados logo na entrada, no disjuntor de entrada, em cada uma das fases está conectado um DPS, tá? Isso é muito comum, né? O Silas citou no início da aula, não vou falar porque é chato, apesar de ser positivo, né? Na empresa que eu estava dando treinamento de NR10 no final de semana, os quadros deles estavam impecável, né, com a entrada. Na entrada, todos os quadros estavam com instalação de DPS, sinalizados, com barreira, né? Para você não ter exposição ao barramento e assim por diante. Limpos, com o diagrama unifilar presente e show.
DPS. Os DPS deverão ser instalados próximo à origem da instalação ou quadro principal de distribuição. Normalmente eles estão no quadro principal, né? A capacidade de DPS pode ser definida considerando 2 fatores. Onde o local é mais propenso a descargas atmosféricas, escolhendo um DPS com maior intensidade. Quando o local é propenso a poucas descargas atmosféricas, escolhendo um DPS com menor intensidade. No mercado, as intensidades mais utilizadas são 8 kA, 20 kA, 40 kA e 65 kA, né, que nós já falamos sobre a capacidade dele aí absorver um surto, na verdade, né? Se for oriundo de uma descarga atmosférica, vai ter um valor considerável. Nas instalações residenciais, onde o condutor neutro é aterrado no padrão de entrada da edificação, os DPS estão ligados entre os condutores de fase e a barra de aterramento do quadro de distribuição. Então, ele liga a fase para a barra de equipotencialização, onde tem a parte de aterramento. Por que liga a fase até o aterramento? Porque é exatamente isso. O DPS vai ser um caminho para esse surto ser aterrado. Tá? Vai ser um caminho para aterrar o surto e não permitir que esse surto vá para o equipamento eletrônico. Tá bom? Então, nós falamos de disjuntor normal, falamos de DPS, tá? O dispositivo de proteção contra surto, e vamos falar agora do DR, o famoso DR, o disjuntor diferencial residual. Ele é um dispositivo constituído de um disjuntor termomagnético acoplado a outro dispositivo chamado diferencial residual. Então, a ideia dele, ele acumula 2 funções. Ele vai ser um disjuntor termomagnético, né, que é o disjuntor diferencial residual. Ele protege os condutores do circuito contra sobrecarga e curto-circuito, mas também a principal função dele, do disjuntor diferencial residual, é o quê? Proteger as pessoas contra choque elétrico provocados por contatos diretos e indiretos. Então, essa questão do nome dele de residual, diferencial residual, é a ideia dele perceber pequenas variações na corrente nominal, o que poderia identificar ou sinalizar um choque, né? Uma pessoa levando um choque elétrico. E aí, nesse momento, ele desarma, tá? Contato direto é o contato acidental, seja por falha de isolamento, por ruptura ou remoção indevida de partes isolantes, ou então por uma atitude imprudente de uma pessoa com uma parte elétrica normalmente energizada, a parte viva. O contato indireto é o contato entre uma pessoa e uma parte metálica de uma instalação ou componente, normalmente sem tensão, mas que pode ficar energizada por falha de isolamento ou por uma falha interna, tá? Então, nós temos aí, de novo, só para relembrar, o que vem a ser um contato direto e um contato indireto. Contato direto é quando a pessoa põe a mão lá num cabo com vivo exposto, né, quando a sua isolação está danificada, ou quando uma pessoa, num ato imprudente, por exemplo, uma criança, né, enfia lá um clips na tomada. E o contato indireto mais famoso de todos no residencial é quando você vai naquelas geladeiras antigas, todas metalizadas, descalço, e toma aquele choque. Eu sou da época que a minha avó tinha aquela geladeira vermelha, que era aquela geladeira que você fazia assim, ó, clec. Você puxava para abrir, toda metálica. Oh, como eu lembro de levar, correndo, né, moleque, correndo na rua, descalço, vai querer abrir a porta para beber uma água geladinha, mete a mão na porta da geladeira descalço, só leva aquela despertada, né? Então, esse é o contato indireto que pode acontecer com geladeira, que pode acontecer com máquina de lavar, que pode acontecer com qualquer equipamento que tenha carcaça metálica e possa vir a conduzir a energia, desde que a fiação interna esteja acontecendo alguma fuga, né? Algum desgaste na parte de isolamento, e possa estar encostando ou gerando alguma corrente de fuga para a parte metálica, e essa parte metálica não tenha aterramento. Como nós já falamos anteriormente, em fábricas isso também acontece, né? É muito comum as pessoas levarem choque em equipamentos ou máquinas, né, dentro do processo produtivo, pois elas podem estar tendo algum tipo de corrente de fuga e não estarem devidamente aterradas. Lembrando que a NR12, a proteção em máquinas e equipamentos, né, a parte de trabalho seguro com máquinas e equipamentos, ela exige essa parte de aterramento, tá? E o disjuntor diferencial residual percebe esse tipo de choque elétrico e desarma. Sim, ele desarma.
Felizmente, nós não estamos no laboratório, né? Mas se a gente estivesse no laboratório, eu pedi a ajuda do Silas para a gente fazer um experimento lá, para ver se desarmava mesmo. Silas, estou brincando com você, que é o representante, porque teve uma turma de engenharia de produção, que nós estávamos fazendo outros testes, outros experimentos, né, de eletrotécnica, e foi muito interessante, porque interessante no ponto de vista de verificar que funciona mesmo o DPS. Um aluno, ele estava querendo fazer um experimento muito rápido, ele pegou um borne energizado, e na hora que ele pegou e pôs a mão, ele gritou, é óbvio, né? Ai! Assustou. Mas antes dele conseguir acabar o ai, já tinha caído o DR do laboratório. Então, foi um experimento muito interessante para provar que funciona, tá? A pessoa leva um sustinho? Leva, mas é nem de perto o choque que ela poderia levar, porque o DR desarma muito rapidamente ao perceber essa corrente diferencial residual aí, tá? Então, é um dispositivo muito importante e a norma exige esse dispositivo para áreas molhadas, né? Áreas úmidas, normalmente banheiro, área de lavar, cozinha. Então, DR, o diferencial residual, não protege contra sobrecargas nem de curto-circuito. Por esse motivo, não dispensa o uso do disjuntor. Os dois devem ser ligados em série e o DR após o disjuntor. A norma 5410, que é a norma aqui para baixa tensão, né, recomenda o uso do dispositivo DR, diferencial residual, em todos os circuitos, principalmente nas áreas frias e úmidas ou sujeitas à umidade, como cozinha, banheiro, área de serviço e áreas externas, piscinas, jardins. Assim como o disjuntor, ele também também pode ser desligado manualmente, se necessário. Numa fábrica, numa instalação industrial, normalmente onde que tem que ter obrigatoriamente DR. Por exemplo, no local onde tem um chuveiro para os funcionários, chuveiro para os colaboradores em áreas molhadas, né? Na maioria das vezes, nas instalações elétricas residenciais ou similares, a corrente diferencial residual nominal, a IDN, do dispositivo DR é 30 mA. Então, esse valor é um valor padrão muito conhecido aí na prática. Tá? Aqui pensando um pouquinho, né, seja um circuito terminal independente do chuveiro, do banheiro, com corrente calculada em 28 amperes, determine qual disjuntor abaixo seria o mais adequado. Então, você tem lá um de 28 amperes, essa corrente, você vai trabalhar aqui com 32 amperes do disjuntor, tá? Normal, e esse 32 amperes, ele vai estar casado aqui, ó, com esse disjuntor de 40 amperes, o DR, né? O disjuntor e dispositivo DR ideal, por exemplo. Aí você tem aqui algumas faixas, né? Aqui para 25, aqui para 40, aqui para 63, e aí dependendo de qual disjuntor você escolher, vai ter o seu equivalente aqui do par casado para você trabalhar com DR. Então, pensando no exemplo prático, tá? Um circuito de ponto de tomada de uso específico. Então, tomada de uso específico, uma TUI da vida aí. Então, você vai ter um chuveiro. Esse chuveiro, nesse caso aqui, é um chuveiro 220, porque ele tem duas fases e o fio de proteção. Então, aqui no seu quadro de distribuição, você vai ter o quê? Um barramento de equipotencialização, onde vai chegar um fio do seu aterramento nesse quadro, e aqui você vai ter a barra de proteção, a barra de equipotencialização, e dessa barra vai sair todos os fios de proteção para todos os circuitos. Aqui você vai ter um disjuntor termomagnético, onde vai estar ligado nele as fases, lembra? Então vai ter que ser bipolar, porque o chuveiro é bifásico, tá? Então você vai ter duas fases. Após esse disjuntor, você vai ter aí um DR. Tá? É comum? Não, gente. Normalmente um DR hoje em dia, ele já é um dispositivo que acopla esses dois caras num único encapsulamento, né? Mas aqui a gente está mostrando só como seria teoricamente um disjuntor em sequência um DR. E aqui você liga o seu chuveiro, né? O chuveiro é 220, com duas fases e o fio de proteção. Aqui nós temos um quadro de distribuição, inclusive com um barramento aqui. Aqui nós temos o barramento de proteção, de equipotencialização, e aqui você vai ter a entrada, então você vai ter o fio de proteção, as duas fases chegando, você vai ter o fio neutro, né? Aqui nesse caso você já tem um DR acoplado, como a gente disse, um disjuntor de entrada, tá? Um disjuntor de entrada junto com a parte de DR, então um disjuntor diferencial residual geral, tá? Desse disjuntor aqui, nesse caso, você usou um barramento aqui de neutro, um barramento aqui de proteção, tá? E aqui você usou um barramento
para quê? Para a distribuição das fases, né? Então, você vai ter aqui uma fase distribuída aqui, aqui, outra fase distribuída aqui e aqui. Aí você vai ter alguns disjuntores, né? Aqui bifásico, bifásico, aqui monofásico, 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 monofásico. Onde você vai ter uma fase neutro, fase neutro, fase neutro, e aqui você vai ter fase, fase, proteção, fase, fase, proteção. Mas nesse caso aqui, ele tem fase neutro, mas o fato de ter fase neutro não quer dizer que ele também não tenha esse fio de proteção vindo para cá, tá, gente? Também vai ter um fio de proteção vindo para cá. Então, aqui, disjuntores dos circuitos terminais bifásicos recebem a fase do disjuntor geral e distribuem para os circuitos, né? Aqui, disjuntores dos circuitos terminais monofásicos, barramento de neutro, barramento de proteção e assim por diante. Belezinha? Dúvida até aqui, gente? Dúvidas até aqui? Até aqui são os circuitos de proteção. Rodrigo, Oi. vê se tem um pessoal tentando entrar e tem gente perguntando se não vai ter aula hoje. Eu acho que eles não estão conseguindo entrar. Tá. Não. Fala para eles o seguinte: se eles não estão conseguindo entrar, eles têm que cancelar o pedido e pedir de novo. Porque se não está aparecendo aqui para mim, é porque provavelmente eles já pediram e eu apertei algum botão que cancelou sem querer. E agora eles precisam sair e pedir de novo para entrar. Pede para eles fazendo um favor. Saírem e pedir de novo para entrar, que aí vai aparecer aqui para mim. Enquanto eles não estão conseguindo aí, por favor, me façam perguntas. E aí, o que vocês acharam do disjuntor? O que vocês acharam do DPS? O que vocês acharam do DR? Professor, eu coloquei um disjuntor desse que qualquer curto, raio, alguma coisa assim, desliga aqui. Paguei DPS. R$ 153. Quanto que custou? Paguei R$ 153. Ele é caro mesmo, viu? Isso mesmo, Silvano. Obrigado pela sua contribuição, mas ele é caro por quê? Porque ele é um caro. Por isso que as pessoas normalmente também não trabalham com ele, porque às vezes elas falam assim, vou colocar esse negócio caro que não serve para nada. Mas serve sim, tá? Principalmente se você tem uma instalação aí, se você tem alguns equipamentos mais sensíveis. Gente, região de extrema tem muita descarga atmosférica. Repito, a região de extrema tem muita descarga atmosférica. Nós estávamos falando no início da aula, o Silas estava comentando de sábado, a gente estava falando, sábado eu estava numa empresa dando treinamento de NR10, e, gente, teve muita descarga. Foi impressionante, a gente percebeu, teve muita oscilação da rede, mas também teve um acidente lá que o Silas estava comentando. Mas aqui em Extrema é uma região com muita descarga, então você não pode dar mole. Tem regiões que tem mais descarga, tem regiões que tem menos descarga atmosférica. E aonde tem muita descarga, igual a região de Extrema, é melhor prevenir do que remediar. Então, muito bem, Silvando, é melhor prevenir. Né? Lembrando que o DPS é para justamente isso, contra surtos, né? Na maioria das vezes originados por descargas atmosféricas. Mas, Silvano, a parte do DR também, principalmente para regiões úmidas, como chuveiro, como a área de serviço, é muito importante, tá? Fica a dica aí. Na verdade, até recomendado pela norma. Recomendado não, exigido. Tá. Só que eu gastei, eu acho que uns R$ 800, fora isso daí de disjuntores aqui. Sobrou um de 25, sobrou 2 de 16, sobrou 2 de 40. Ô, lasqueira, guarda esse projeto aí, hein? Faltou projeto. Tem que fazer o projeto, tem que guardar. Mas, gente, quer ver uma coisa interessante que eu queria falar para vocês também? Isso é muito importante, muito, muito. Então, presta atenção. Às vezes as pessoas falam, eu já ouvi pessoas... Calma aí, vamos ouvir aqui um Leandro. Eu ia falar do DR, ele falou, vou ler. Professor, esse DR tem que ser colocado em instalações novas ou bem feitas, né? Porque se a instalação for atingida e ruim de isolação... Leandro, sabia que alguém ia comentar, o Leandro tá ligeiro, o Leandro trabalha, ele falou antes de eu falar, exatamente isso que eu ia falar. Obrigado, Leandro, você foi, eu vi você escrevendo, eu falei, cara, vai ser o que eu vou falar. Exatamente isso. Gente, tem muita gente que fala que o DR não serve para nada, que não presta. Gente do céu, por favor. No final de semana eu estava lá com os eletricistas, estava falando, DR não serve para nada, DR só serve para cair, DR é um negócio que não vale a pena, o DPS não serve para nada, não faz diferença nenhuma.
Gente, por favor, a norma foi escrita por várias pessoas muito experientes, pessoas com muita capacidade. Se não servisse para nada, isso aí não estava lá como obrigatório, tá? Mas está certinho, tá? O que acontece? Se você põe um DR numa instalação antiga, muito bem colocado pelo Leandro, a instalação está cheia de fuga, gente. Está com a parte de a fiação está toda judiada, arrebentada, e aí não tem mais a capa protetora de isolação, tem toda a parte de fuga, a fuga para equipamentos, para máquinas antigas. E o que acontece? O DR fica o tempo inteiro vendo essa parte de corrente de fuga, corrente residual, e fica desarmando. Tá? Não é culpa dele, o DR está fazendo o trabalho dele, ele tem que desarmar. O problema é o quê? A instalação que está ruim. Perfeito, Leandro? Então, se você tem uma instalação ruim, principalmente muito antiga, a chance do DR ficar desarmando é grande, sim, mas não é culpa dele, é culpa da instalação. Pode falar, Ciro, desculpa. Se isso está acontecendo de ele desarmar, a conta de luz também está vindo mais alta, né? Porque essa falta de isolação está fazendo aumentar o consumo, não tá? Com certeza, sim. Com certeza está aumentando o consumo, talvez pode ser mais significativo ou não, mas sim está tendo uma corrente que não está servindo para nada, você está perdendo ela. Aí o João falou assim, protetor de surto, após sofrer a descarga, ele é danificado? Sim, João, ele é como se fosse um fusível. Ele se mata, né? Ele se sacrifica para proteger o circuito, tá? Então, normalmente, o DPS, ele recebe, ele conduz esse surto e ele que sofre o dano, tá? Normalmente ele é danificado, né? Se tiver um surto mesmo, ele vai ser danificado, protegendo, assim, o circuito terminal. Legal, gente, ó, contribuição muito boa. Obrigado aí por cada um que está contribuindo aí. Show! Mais algum detalhe sobre disjuntor? Gente, cada circuito, tá? Vou até voltar antes da gente passar. Cada circuito terminal vai ter o seu disjuntor, né? Porque cada circuito vai ter um dispositivo de proteção. Então, num circuito residencial, então já falando no projeto. Então, atenção, olho em mim! Atenção! Cada circuito terminal vai ter o seu disjuntor, que ele vai servir como circuito de proteção e, ao mesmo tempo, ele vai servir como o quê? Um interruptor. Né? Um disjuntor você consegue ligar e desligar esse circuito para possíveis manutenções em toda a sua estrutura elétrica desse circuito. Tá bom? Então, Professor, oi. Uma pergunta. Se o DPS for ficado, ele vai cortar a alimentação, vai ficar no escuro ou tem algum tipo de alarme que mostra que foi danificado? Deixa eu entender. Jorge, deu uma cortadinha. Pode ter sido que a minha internet ficou ruim. Repete para mim, por favor. Se o DPS ele for danificado, qual é o tipo do alarme? Tipo, corta energia, você tem que fazer a troca? Ou tem algum sistema que te avisa que está danificado? Isso, ele sinaliza. O Edilson, nem eu precisei falar nada, o Edilson já mandou aqui. Né? Ele sinaliza que deu problema. Tá bom? Você vai conseguir ver, né? Na maioria das vezes, até mesmo visualmente, que ele foi acionado. Ah, tá. Obrigado. Nada. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, então, para o nosso... Calma aí. Já está gravando. Eu vou voltar a mostrar a tela. Se ninguém mais tem alguma coisa... Então, vai lá. Ó. Esse aqui é a parte do circuito de distribuição. Né? Então, no seu quadro de distribuição, você vai ter alguns disjuntores aí para cada circuito, né? E aqui para trás, aqui você tem exemplo de um circuito de uso específico, né? Um circuito, por exemplo, de chuveiro, onde você vai ter que um disjuntor específico para esse circuito terminal que vai alimentar o chuveiro. Lembrando que, por exemplo, o chuveiro, por ser uma TUI, né, uma tomada de uso específico, ela vai ter a única coisa que vai estar ligado nela é o chuveiro. Se você tiver uma TUG, uma tomada de uso geral, você vai ter, por exemplo, várias tomadas conectadas a esse circuito e elas vão estar aqui também com o disjuntor no seu quadro de distribuição. Né? Poderia ser esse cara aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho de simbologia. Então, para tratar de simbologia, nós temos, para tratar, na verdade, de diagrama unifilares, para tratar de esquemas elétricos, nós precisamos o quê? Simbologia. Para fazer um projeto
elétrico, você precisa conhecer um pouco de simbologia para você conseguir representar cada um dos componentes de uma instalação elétrica através dos seus símbolos, símbolos que normalmente são, desculpa a redundância, mas são normatizados, tá? Então, o nosso primeiro símbolo está aí o símbolo do quadro de distribuição. Então, hoje, durante a aula, quando nós formos falar do projeto no Lumine, nós vamos ver aqui que vai ter um símbolo lá, o próprio Lumine vai mostrar e vai usar esse símbolo aqui do quadro de distribuição, tá? Então, vamos aí trabalhar com os principais símbolos, né, normalmente utilizados. Algumas pessoas me perguntaram sobre esse símbolo, né, que a gente viu lá nos exercícios que a gente usou. Na verdade, tinha esse símbolo, tinha esse símbolo, tinha esse símbolo, tinha esse símbolo, né, nas nossas provas e outras atividades. Então, vamos lá para a simbologia mais comum. Essa simbologia mais comum é o quê? O ponto de luz no teto. Aonde? O que significa esse 100? É a potência da iluminação. 2 é o número do circuito, e A é o comando, né? É a questão do comando para acionamento desse ponto de luz, e aqui é o número do circuito desse ponto de luz no teto. Esse outro símbolo, que tem esse Tzinho aqui, é o ponto de tomada baixa monofásica com terra. Aqui a gente já tem um ponto de tomada baixa bifásica com terra. Ah, professor, tá aqui, ó. Tudo bem que essa tomada aqui é antiga, né? Essa tomada aqui é um modelo antigo, mas é importante que você veja aqui que mesmo no modelo antigo tem aqui a questão do terra. Professor, e simbologia? Simbologia, gente, não adianta. Tem que decorar, tem que aprender. Na maioria dos seus diagramas unifilares vai ter simbologia no canto também, mas com o tempo a gente tem que ir absorvendo essa questão de simbologia. Aqui nós temos a simbologia de um ponto de tomada média, tá aí, né? Aqui é o ponto de tomada baixa, aqui já média, monofásica com terra, ponto de tomada média bifásica com terra, tá? Aqui temos o ponto de luz na parede, essa é a simbologia. Aqui nós temos a caixa de saída alta monofásica com terra. Caixa de saída para quê? Então, caixa de saída normalmente é usada para chuveiro, né? Muito comum. Caixa de saída alta bifásica com terra, que é o mais comum ainda. E aqui a gente tem, por exemplo, um interruptor simples, né? Que é representado pela letra S, né? Interruptor aí, por exemplo, para iluminação. Continuando, nós temos aí um interruptor paralelo, onde você tem um ponto de ligar e desligar a mesma luz, né? Aí você vai ter essa outra simbologia. O botão de campainha, né? Você vai ter essa simbologia. Eletroduto embutido na parede. Aqui agora eu também vou ter algumas informações importantes. Então, quando você tem um eletroduto embutido na parede, na alvenaria, você vai ter essa linha rasurada aqui. Campainha, essa simbologia. Eletroduto embutido na laje, né? No teto. Professor, a Alessandra está querendo entrar. Tá bom? Eu não estou escutando o pedido deles, não sei o que está acontecendo antes de fazer pedido. Está mandando mensagem. Obrigado. Então, aqui você vai ter o eletroduto, né, a linha contínua grossa, eletroduto embutido na laje, e aqui, quando você tem essa linha grossa e um pontilhado, você tem um eletroduto embutido no piso, né? Então, ele está aqui embutido no piso, aqui embutido na parede, na alvenaria, e aqui embutido na laje, tá bom? Então, mais um pouquinho de simbologia aí. A simbologia também extremamente importante, que nós vamos conferir também no sistema, é o quê? Quando você tem um condutor fase, em um sistema, por exemplo, de iluminação, você vai traçar assim, né, um risco com risco, esse é o fase. Quando você tem um condutor neutro, tá? Nesse caso lá, necessariamente o azul claro aqui é o retorno, você vai ter um neutro nesse formato, né, um L de cabeça para baixo. Quando você vai ter o condutor de retorno, tá? Condutor de retorno, aí você vai ter esse pontinho para cima aqui, a simbologia, tracinho para cima. E o condutor de proteção, né, que é o condutor terra, necessariamente verde ou verde-amarelo, tá? Isso é norma, tá, gente? O condutor de proteção, o condutor de aterramento, ele é verde, ou verde-amarelo, ou verde puro. Então, você viu na fiação verde ou verde-amarelo, isso é proteção. Aí nós estávamos conversando no treinamento de NR10 esse final de semana, eu não vou citar o nome porque é chato, né? O rapaz falou, eu levei um choque, forte mesmo, foi um choque na minha vida. Eu falei, nossa, mas e aí, como que foi, né? Quanta experiência para nós. Ele falou assim, cara, simplesmente porque o infeliz usou um fio verde para fase.
Ué, o cara a vida inteira foi norma, verde é terra, quer dizer, verde é proteção, verde é terra, verde é proteção. Ele meteu a mão no fio verde e ele levou o maior coice, um dos piores coices da vida dele. Por quê? Porque um infeliz, sem instrução ou sem noção, foi lá e me usou padrão de cor errado. Tá? Isso é muito complicado. Mas, enfim, só curiosidade. E vamos lá parar a apresentação para... Não, João, ele nem verificou, né? É claro que a gente tem que tomar os cuidados. Parte da NR10 é justamente tomar cuidado com isso, tá? Parte da NR10 é você ter todos os cuidados. Não basta ter um padrão, né? Você tem que seguir o quê? As verificações, né? Verificar se está energizado. Então, o eletricista ele tem que andar não somente com conhecimento aqui, mas tem que ter uma ferramenta, de repente, né? Uma chave de teste para fazer o teste de tensão também. Sempre redundância, né? Nunca confiar no trabalho dos outros. Isso, infelizmente, é algo que a gente tem que aprender. Nunca confiar no trabalho dos outros. Você tem que fazer a sua segurança. E assim trabalhar. Alessandra, sim, todo esse material estará disponível para vocês. Eu ainda não disponibilizei, mas daqui a pouco eu já coloco para vocês também ao liberar para a gente fazer uma parte mais prática daqui a pouco. O Terra Verde é universal no mundo inteiro ou é só no Brasil? Caraca, Silas, que pergunta boa. Porque a gente recebe muito equipamento da China. Aí aquele brasileirinho é sempre padrão que ele é o Terra. Mas nem sempre o verde é o Terra. A gente lá na empresa tem que até o alicate amperímetro nosso tem o detector de tensão por causa disso. Não é muito bem... No Brasil tem um padrão, mas fora, como a gente recebe máquina de vários países, não tem muito padrão. Só o brasileirinho que eu sei que é padrão, que sempre vem. Agora o verde, todo verde, às vezes ele não vem só como terra, não. Entendi. Vou até dar uma pesquisada depois. Mas eu li em algum lugar, professor, não me recordo onde, que para esse caso existe uma abertura de que para cores diferentes estejam identificadas em algum local no equipamento para você saber para que ele serve, né? Desde que ele esteja identificado a cor e se ele é energizado, para onde ele vai, existe essa abertura de uso, né? Isso a critério internacional. Mas isso eu escutei em algum lugar e de fonte confiável, mas agora eu não me recordo de onde. Eu tive essa dúvida também em algum momento. Eu já vi muita instalação que na entrada do primeiro disjuntor, quando é ligando o disjuntor ao outro, a ponta no disjuntor, ele tem na saída do disjuntor o cabo identificado, só que aí no meio do caminho o cabo é preto, aí chega lá na outra ponta identificado de novo, mas quem pega no meio do caminho se ferra. Tem que tomar os cuidados, tem que ter toda essa parte de sinalização, muito bem comentado pelo João também, pelo Silas aí. Muito bom. Gente, então, essa parte é uma parte importante, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês do projeto? Então, por favor, atenção aqui agora. Eu vou escrever isso para vocês também no Liga, tá? Então, eu vou precisar que vocês calculem, primeiro, os disjuntores, né? Disjuntores de todos os circuitos, seja ele o circuito de distribuição principal, que liga a entrada da energia até o seu quadro de distribuição, né, até os disjuntores dos circuitos terminais, tá? Então, aí vocês vão ter que calcular os disjuntores. Vocês vão falar para mim se vai ter o uso de DPS sim ou não, especificar o DPS e justificar, né? Eu tenho ou não tenho, eu não tenho por causa disso, eu tenho por causa disso. E o DR, não. O DR eu já não vou aceitar a questão do não uso. O DR eu quero que vocês especifiquem e falem onde vocês estão usando e por quê. Porque na própria apresentação que eu passei, vai estar disponível para vocês, ele fala que a norma exige, né? A norma 5410, ela exige o uso do DR em alguns pontos, né, que a gente acabou de citar, que na verdade são os pontos de área úmida, né? Chuveiro, área cozinha, área de lavar roupa, como chama você mesmo? Esqueci. Área externa lá, tá? Então, isso vai ter que entrar no projeto. Vocês vão ter que dimensionar os disjuntores
né, especificar certinho, colocar no projeto, memorial de cálculo, falar se vão usar ou não vão usar o DPS, justificar, se forem usar, falem onde vocês vão usar, e o DR calcular e apresentar o DR aonde vocês vão usar também, falando da necessidade, citando a norma, tá? Então, essa é a parte aí desse primeiro momento nosso. Tranquilo, gente? Sim? Algum comentário, alguma dúvida? Sim, professor, tranquilo. Eu já sou quase um eletricista já, professor. Isso aí, isso aí. Isso aí, a ideia é essa, né? Que a gente consiga trabalhar com bastante coisa e gerar bastante reflexões. Então, então vou parar esse momento aqui com esse período da aula, que a gente vai voltar e vai falar um pouquinho agora sobre o software, né? Agora de posse, que a gente já viu a parte de proteção e já viu um pouquinho de simbologia, nós vamos entrar no Lumine. Então, se você já quiser, já clicando, abrindo o seu Lumine aí, eu vou parar essa parte e a gente vai começar outra.